Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus. Abra sua Bíblia aí em Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 8. Romanos, capítulo 8. Muito bem, queridos. Ontem eu me dediquei, durante a semana, pelas atividades, não foi possível, mas ontem, durante todo o dia, eu separei mesmo para estar orando e preparando a palavra do Senhor. E durou o dia todo mesmo, né? Hoje levantei bem cedinho para orar um pouco mais. E eu queria fechar o ano falando, continuando falando sobre o Espírito Santo, né? Até tentei ir para outro canto, né? Mas acabou não dando certo não, né? Depois me senti frustrado, que achei que perdi várias horas, né? Mas não perdi, não é? É o tempo de Deus mesmo. Mas eu queria compartilhar, e hoje nós vamos compartilhar um pouquinho mais, baseado aqui na palavra do Senhor, e vocês vão notar depois que vai entrar no telão aí, vivência, aquilo que muitas vezes nós vivemos durante a nossa vida, né? Mas Romanos 8, nós vamos ler os versículos 26 e 27, e depois nós vamos ler os versículos 14 a 17. Muito bem, Romanos capítulo 8, versículo 26 e 27. Diz assim a palavra do Senhor: Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste na nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos: Abba, Pai, Papai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Queridos, nós estamos caminhando, né, para a Canaã celestial. Nós estamos caminhando para a Canaã celestial, né? E, segundo a palavra de Deus, nós vemos que a condução dos filhos de Deus não é fácil. Se fosse fácil, seria dado a qualquer um, mas foi designado ao Espírito Santo. E nós sabemos que só vamos conquistar a vitória final, só vamos conquistar se nós formos obedientes ao Espírito Santo de Deus, e nós deixarmos que Ele verdadeiramente lidere a nossa vida. Além disso, nós temos, teologicamente falando, nós temos esse ser que na teologia nós chamamos ser transcendental. Quer dizer, é o próprio Espírito Santo de Deus, a Ele foi dado a tarefa de conduzir a igreja. Jesus, né, veio a este mundo, e quando Ele foi, Ele enviou, né, o Espírito Santo que nos assiste em todos os momentos. Então não é uma tarefa fácil, mas está nas mãos, pode todas as coisas. Então, meus queridos, né, olhando aqui, né, esse ser
transcendental, que é o Espírito Santo, que nos assiste, né, em todos os momentos. E é interessante que você e eu sabemos que toda a criação de Deus, toda a criação de Deus também geme, também sofre. O ser humano também geme, também sofre, né? Aqui nós falamos que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Mas nós, como seres humanos, obviamente por causa do pecado, né, que veio à Terra, que entrou na Terra através do ser humano, nós sabemos, né, como é uma luta, como é difícil, né? E quantas vezes, por vários problemas, né? Problemas de enfermidade, problemas de relacionamentos, enfim, tantos problemas, nós gememos. Mas aqui diz que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Olhando aqui para a palavra do Senhor, né? O Espírito Santo chega, quando nós lemos esse texto aqui, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aqui diz agonizar. Ele chega a agonizar, né? Intercedendo por você e por mim. Então, queridos, né? Essa palavra que nós trazemos nessa manhã, eu fico vendo assim, como é que nós somos chamados filhos de Deus? Mas, de alguma maneira, nós estamos ainda, né, mesmo sendo filhos de Deus, nós estamos como que enclausurados, nós estamos como que presos, né, de alguma maneira, mesmo sendo filhos de Deus, nós estamos presos, né, a esse corpo mortal, ainda não aperfeiçoado, né? Nós sabemos que ele vai sendo aperfeiçoado, mas a perfeição maior, final, é quando nós estivermos na glória. Então, nós gememos também o Espírito Santo de Deus. Sem ele, nós certamente não conseguiríamos, não chegaríamos lá. Mas eu quero compartilhar aqui o que diz o versículo 16, né? Porque nós vemos aqui que mesmo nesse corpo ainda não redimido totalmente, né, o Espírito Santo de Deus compensa todas as falhas que nós temos, essas falhas naturais, normais, entre aspas, que nós temos, o Espírito Santo de Deus compensa. E o versículo de número 16 aqui, ele nos diz aqui que o Espírito, ele identifica, o Espírito com letra maiúscula que nós vemos aí, diz que ele se identifica com o nosso Espírito, e o próprio Espírito testifica que nós somos filhos de Deus. O profeta Isaías, lá no capítulo 30, no versículo 21, ele diz assim, olha, quando te desviares para a direita, ou quando te desviares para a esquerda, ouvirás atrás de ti uma palavra. Na versão, no original, diz assim, ouvirá atrás de ti uma voz, dizendo, este é o caminho, andai por ele. O Senhor não somente providenciou um caminho, mas aqui diz que é um caminho santo. E diz que aqueles que conseguem ouvir a voz do Espírito, com certeza, eles vão ouvir essa voz, né? Na versão atualizada diz assim, ouvirás uma palavra, né? Eu digo, ouvirás uma voz atrás de si, dizendo, olha, esse é o caminho, andai por ele. Quando nós formos fazer alguma coisa errada, há uma voz que vai falar dentro de nós, olha, está errado o caminho que você está tomando, esse é o caminho, ande por esse caminho. Então há uma voz dentro de nós, há uma voz que está sempre falando dentro de nós. Agora, será que nós ouvimos essa voz? O profeta Isaías, lá no capítulo 1, quando Isaías perde, né, um grande amigo, o rei Uzias, e aí ele está muito triste, está muito abatido, né, pela perda do rei Uzias,
E o profeta vai no templo e ele tem aquela visão extraordinária no templo, né? E aí o Senhor diz, né? Olha, a quem enviarei? Né? E quem há de ir por nós? Queridos, nós precisamos ouvir a voz do Espírito. Precisamos ouvir a voz do Espírito Santo. Você tem ouvido a voz do Espírito Santo? Esse ano eu mesmo preguei praticamente só sobre o Espírito Santo. Você tem dado liberdade ao Espírito Santo? Você tem, mesmo diante de dessa loucura que nós vivemos, né? Mas você tem dado, né, ouvidos espirituais à voz do Espírito Santo? Há uma voz, né? É como se o profeta Isaías dissesse assim, ó, e o Senhor pergunta para ele, olha, é preciso ouvir essa voz, haverá sempre uma voz dentro de você, né? E o Senhor faz o desafio, né? Olha, é preciso ir, eu preciso de vidas, eu preciso de vozes, eu preciso de homens e mulheres que proclamem a minha palavra. A quem enviarei? E o profeta Isaías ali, ele se candidata. Ele diz, envia a mim, independente do trabalho que você faz, né? Você tem se candidatado a ser essa voz, né? Esse atalaia, anunciando as grandezas do Senhor? Você tem conseguido ouvir essa voz? Será que nós temos ouvido essa voz? Eu me lembro, sabe, queridos, há mais de 40 anos atrás, eu trabalhava numa determinada empresa e eu ainda sou daquela era mecânica, né? Não existia esse negócio de celular, o negócio ainda, o fax era o máximo que havia na época, né? Para alguns aqui parece um negócio absurdo, né? Também não sou contra a tecnologia, não, mas eu acho que ela veio para o bem e a maior parte usa, na realidade, para o mal. O inimigo, né, lança aí. Mas eu lembro que, há mais de 40 anos atrás, né, eu recebi a missão de ir lá em Belém do Pará, né, para ministrar por 2 semanas seguidas, né, num Senai, lá numa área profissional que estava precisando. Obviamente era bom para a empresa que eu estava trabalhando, né? Ele estava vendendo também algo. Então estivemos lá, eu e um colega que trabalhávamos juntos, um engenheiro formado aqui no ITA, trabalhamos muitos anos juntos, e ficamos duas semanas lá. E quando, no dia anterior, na quinta-feira, recebemos um fax, que era para sairmos de lá e irmos, né, para Manaus. E lá, numa grande empresa, que era cliente da nossa empresa, nós precisaríamos ministrar lá sobre o trabalho durante 2 semanas. Fiquei um mês fora, né, de casa. Os meus filhos eram pequenos e eu realmente, sempre que tinha oportunidade, eu mandava outros. Não gostava de sair, mas tinha oportunidades que não tinha jeito, né? Então, 1 mês fora de casa. E aí, eu, na volta no avião, conversando com Deus, eu falei para Deus, Senhor, se o Senhor tem algo diferente, preparado para mim, né? Então, Senhor, o Senhor fala, né? O Senhor age. E o Senhor agiu mesmo, né? Pouco tempo depois, eu saí daquela empresa, fui para uma outra empresa, né? E eu tinha um salário muito, muito bom mesmo, né? E eu fiz, cuidado com as orações que você faz, que Deus ouve e Deus atende, né? Eu falei, Senhor, nem que for para mim ganhar metade do que eu ganho, eu fui ganhar exatamente metade do que eu ganho, que ainda era um bom salário, mas eu deixei um salário muito bom, né? Interessante, queridos, olha, tem coisas de Deus que são verdadeiros mistérios. Só quem é espiritual é que vai entender. E no nosso meio, no meio religioso, existe muito ceticismo, né? O ceticismo, ele é pecado, né? Porque ele é teimosia espiritual, ele chega a desobediência espiritual. O ceticismo chega a ser rebelião espiritual. E rebelião não vem de Deus, vem do inferno. E eu me lembro, aconteceu algo fantástico. Naquele tempo, obviamente não existia celular, nada disso. E o nosso telefone residencial,
Quem é mais ou menos daquele tempo sabe que um telefone residencial naquele tempo custava o preço de um veículo, de um carro novo. E o nosso telefone ficava na sala. Nós não tínhamos telefone, nenhuma extensão no quarto. E o nosso telefone ficava na sala, né? Interessante, a única vez que eu ouvi a voz de Deus audível, nunca mais, né? Mas como é que é esse negócio de ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Deus? Uma única vez na minha vida, né? Confesso que eu tenho saudades, né? Foi a única vez que eu usei, que eu ouvi, né? Nosso telefone ficava na sala, né? E eu não sei precisar a hora, entre 2 e 3 da manhã, né? Não foi um sonho, foi algo literal. De fato, eu estava dormindo, mas o telefone tocou uma vez, tocou 2 vezes. Antes, né, de tocar a terceira vez, eu atendi o telefone e que estava na cabeceira da minha cama. Mas não existia telefone no meu quarto. Mas aquilo era real. Foi tão bom, foi tão gostoso, que eu demorei umas 2 semanas, né, curtindo aquilo e dizendo, vai acontecer de novo, o Senhor vai me ligar de novo, o Senhor vai telefonar de novo, né? E nem falei para a Elza. Cerca de 2 semanas depois que eu fui compartilhar com a pastora Elza. Então, queridos, né, tocou o telefone, atendi, antes que tocasse a terceira vez, né? Eu sempre digo, para quem trabalha aqui, o pessoal não faz isso não, mas eu continuo falando, um dia vão aprender. Você liga para alguém, na terceira vez, se a pessoa atendeu, né, muito bem, se ela não atendeu, desliga. Porque a possibilidade da outra pessoa atender, o que foi? É muito grande, né? Porque se não atendeu na terceira vez, é porque não quer atender naquele momento. Mas tem gente que liga 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes, e vai levar uma chamada depois lá, porque, né, desliga, liga daí 2, 3 minutos, 5 minutos, sei lá, né? Então, mas eu atendi antes que tocasse a terceira vez. E a minha pergunta foi, alô? Alô? Mas isso não foi um sonho, foi real. É uma coisa muito misteriosa. O nosso Deus é um Deus muito misterioso mesmo, queridos, né? Sobrenatural, né? Às vezes a pessoa dá a mão para outro ler, querendo saber da vida, né? Vai num centro de macumba. Eu já fui com a pastora Elza, né? No centro de macumba para ver como é que o negócio era. Aliás, nós somos convidados, nós fomos, né? Então, mas não desceu nenhum demônio, nenhum espírito maligno, tal, tanto que a pessoa lá disse assim, hoje não está bom o dia, os céus, né, estão interrompidos, né, que os guias não descem. Não ia descer mesmo, né? Nós sabíamos disso aí, né? Mas te dá um gelo, né? Mas eu atendi o telefone e falei, alô? Alô? Quem é? E a voz do outro lado disse, me chamou pelo nome, né? Toninho, sou eu, Jesus, né? E aí o telefone deu aquele sinal de desligado, né? Aí eu coloquei o telefone no gancho, né? Mas não é uma coisa esquisita? É uma coisa de doido, irmãos, né? O nosso Deus é um Deus sobrenatural. Nós precisamos aprender a ouvir a voz do Senhor, né? Única vez na minha vida, né, que eu ouvi a voz de Deus audível, né? Eu entendi que era um chamado de Deus, que era algo, né, nesse nível, desse tipo, né? Nunca mais. Mas, queridos, quanta coisa acontece sobrenatural. Você imagina como é que Deus é. Imagina lá, né? Capítulo 6 de 2 Reis. Olha como é que é as coisas de Deus. Quando você lê o texto lá, né, o Eliseu, o profeta Eliseu, né, estava com outros profetas que estavam aprendendo o ofício de profeta com ele, porque já tinham sido escolhidos, e a casa estava pequena. E um dos profetas disse assim para Eliseu, Senhor, não seria bom, e se o Senhor nos permitir, né, a gente vai passar aí alguns dias cortando árvores no bosque e fazendo uma casa maior, porque está muito apertado aqui para nós todos. E o Eliseu concordou e disse, faz isto então, né?
E aí, no dia, o primeiro dia que eles saíram, o profeta Eliseu foi junto com eles, né? Olha como é que as coisas de Deus, né? Quem não for espiritual passa batido nessas passagens aí, né? Parece que, que coisa, mas que estranho, né? Que milagre, né? Mas o milagre é sempre maior do que nós entendemos que é, né? E aí lá cortando lá, o machado estava próximo do rio, cortando a árvore lá, e o machado, eu não sei se é a lâmina do machado, de verdade eu nem pesquisei isso aí, se foi o machado inteiro, escapou da mão, caiu no rio, afundou, né? E o profeta lá, o aprendiz de profeta, disse para Eliseu: ai, meu Senhor, foi-se o machado no rio, né? E qual seria o problema, né? Diria, compra outro machado. Mas olhando o texto ali, dá para entender assim, puxa, mas é daquele irmão lá, é cheio de coisas assim, se eu comprar outro machado, ele não vai aceitar, ele vai querer o machado dele, ele gosta do machado dele. Era emprestado, Senhor, o que eu vou fazer agora da minha vida? Vou ouvir o irmão lá um monte, não está escrito no texto não, dá para você pensar, tá, irmãos? Aí o que acontece? O profeta Eliseu disse: onde caiu? Ali, naquele lugar. O que ele fez? Foi lá, cortou uma vara, o texto diz, cortou uma vara, né? Tirou as folhas e tal, e jogou no lugar, né? E o machado flutuou, né? E o Eliseu, eu fico imaginando a cena, o Eliseu disse assim: vai lá e pega o machado, né? Não são umas coisas estranhas? O nosso Deus é um Deus sobrenatural, é um Deus maravilhoso, queridos, né? Então, quando eu vejo assim, eu vejo, por que o Senhor me ligou? Eu reconhecendo que sou tão imperfeito, eu reconhecendo que sou tão incapacitado, eu reconhecendo que, puxa, sou uma fagulha, uma pedrinha de areia, né, na presença de Deus, do Todo-Poderoso, né? Eu só posso imaginar o seguinte: Deus quer interação com o ser humano. O Criador procura um relacionamento com a sua criatura. O Pai procura uma afinidade para com os seus filhos. Dá para ver isso logo no começo do livro de Gênesis, quando Deus cria Adão e depois Eva, coloca eles no jardim do Éden. A gente costuma dizer, né, mais à frente nós vemos lá que Deus diz assim para Davi: olha, o homem casado de pouco tempo não leva para a guerra, não. Ele não tem cabeça para isso, ele não vai render na guerra, né? A cabeça dele vai estar em outro lugar. Deixe ele 1 ano de lua de mel para promover alegria para a sua esposa, para a sua mulher, né? 1 ano. Mas parece que para Adão, Deus não deu nem lua de mel. Não, por que muitas vezes eu pensei nisso aí, mas por quê? A palavra de Deus diz que logo depois da criação, todos os dias, diga todos os dias, na viração do dia, ou seja, a tardezinha, né? Não era um dia sim, um dia não, uma semana sim, uma semana não, um mês sim, um mês não, um ano sim, não. Todos os dias, diga todos os dias. Todos os dias Deus ia bater um papo lá com Adão e Eva, né? E às vezes chamava, Adão, né? Deus sabia onde ele estava, né? Mas o que Deus queria? Intimidade. Deus quer intimidade. Intimidade com o ser humano, queridos. Então eu fico vendo assim, que quantas coisas tremendas acontecem. Às vezes até acontece comigo, deve acontecer com você mesmo, né? O crente é uma coisa de doido. O crente briga com ele mesmo, o crente questiona com ele mesmo, né? Sem falar que questiona com Deus, né? Já viu? Quantos já me falaram isso? Isso já aconteceu comigo. Você rola para lá na cama, rola para cá, rola para lá, rola para cá, e não dorme, isso, aquilo, e não consegue dormir, né? De repente parece que vem uma voz dentro de você e fala: vai orar. O que você faz? Mas agora não é hora de orar, eu quero dormir. Na verdade, quer dizer, Deus está procurando,
De alguma maneira, Deus colocou uma insônia na pessoa, porque Deus quer ter relacionamento com ele, com ela, mas ele rola para lá, rola para cá, rola de novo, torna a rolar, né? E parece que vem uma voz lá de dentro, né? Olha, vai orar, né? E que muitas vezes, o que a gente fala? Mas agora não é hora de orar, é hora de dormir, né? Deus procura, né? Deus quer uma intimidade, Deus quer relacionamento. E na maioria das vezes, né, o ser humano foge desse relacionamento. Então, na realidade, o Espírito de Deus, tem um texto lindo, lá em Provérbios, capítulo 20, Provérbios 20, versículo 27, que diz que o Espírito do homem, diga o Espírito do homem, é lâmpada do Senhor. Talvez você tenha lido esse texto, como muitas vezes eu li, e não prestou muita atenção, de repente, o Espírito Santo fala com você. Não é o Espírito Santo, Deus está falando assim, o Espírito do homem é lâmpada para o Senhor. Que quer dizer o quê? Que alumia e que sonda todo o restante do seu corpo, todas as suas emoções, tudo. Quer dizer, o teu espírito é lâmpada para o Senhor, é aquilo que ilumina. O teu espírito é o Espírito Santo que quer estar trabalhando nesse espírito, né? Romanos 8,16, o Espírito Santo, com letra maior, né, testifica com o nosso espírito, letra menor, que é o homem, né, que nós somos filhos de Deus. Então, quer dizer, nós somos filhos de Deus. E quantas vezes as pessoas me perguntam, mas como é que é esse negócio, né? O irmão e a irmã vai lá na frente e fala assim, olha, Deus falou comigo isso, aquilo, e Deus falou comigo, e Deus deu um recado para a igreja, não é? E Deus, como é que é esse negócio de Deus falar, não é? Como é que é isso que Deus fala, não é? É a voz que está dentro de nós. Você já parou e deixou Deus falar? É que às vezes a nossa correria é tanta, né? E nós achamos que vamos ganhar tanto tempo fazendo tantas coisas, né? Nós ganhamos tempo, sim, nós precisamos fazer, sim, mas nós precisamos ouvir a voz do Senhor, né? Então, quer dizer, eu preciso ouvir a voz do Senhor, você precisa ouvir a voz do Senhor. Você já tem ouvido a voz do Senhor? Isaías disse assim, olha, o Senhor disse assim para Isaías, olha, a quem enviarei? Isaías imediatamente, o que ele fez? Diga, se candidatou. Ele disse, envia a mim, e eu quero ser a tua voz, eu quero ser o proclamador, eu quero ser aquele que anuncia, né, a tua palavra, envia a mim, né? Será que você tem se candidatado assim também? Senhor, envia a mim, né? Eu quero ouvir a tua voz, eu preciso ouvir a tua voz, né? Então, às vezes, parece que não dá essa impressão. Esses dias, de vez em quando a gente vê, você vê também, que você assiste jornais, quando vai falar da Lava Jato, o que aparece lá? Um tubão jogando um monte de dinheiro para fora, não é? Da Lava Jato. Quem já viu essa propaganda, né? Todo mundo viu, né? Então aí eu fico imaginando assim, né? Aquele tubão lá, né? Quando fala da Lava Jato, jogando aquele monte de dinheiro. Lá em Apocalipse fala que a sua oração e a minha oração, as nossas orações, são levadas pelos santos anjos de Deus e são colocados em vasos de prata na presença do Senhor, né? Então, o problema é que nós não temos eu chego à conclusão, que nós não temos esse relacionamento, essa intimidade, não dependemos totalmente do Senhor, porque dá a impressão que Deus fala por atacado. Deus fala nas multidões. Diga, Deus fala às multidões. E Deus fala comigo em particular. Pode falar com vontade. E Deus fala comigo em particular. Deus fala comigo em particular. É exatamente isso, queridos, né? Mas dá impressão, né? Às vezes, poxa vida, são tantas questões, são tantos problemas, né? Bom, será que Deus diz para um anjo lá, anjo, as orações que são para cura no físico, você coloca nesse vaso de prata aqui. Aí fala para outro anjo, você vai pegar as orações que é para as famílias,
Põe aqui separado. Aí você vai pegar as orações, né, que são problemas emocionais. Você coloca aqui separado. Né? As orações que são, né, para amor. Aí você coloca nesse outro vaso separado. Quer dizer, Deus vai atender muita gente ali. As que for para pedido de dinheiro, disso, aquilo, aí acho que Deus nem põe um anjo, põe uns 10 anjos, que deve ser... Tem igreja que trabalha mais, deve ter mais pedidos lá, né? Então, na cabeça da gente, a gente pensa assim, né? Olha, Deus trabalha por atacado. Diga, Deus trabalha no varejo também. Ele trabalha com multidões e multidões, mas Ele trabalha com você, né? Separadamente. Mas será que nós temos esse tempo para Deus? Quantas pessoas que a gente sabe que assiste, senta no sofá, também não estou dizendo que é errado isso. O errado é você dar atenção para uma coisa e não dar atenção para outra, que é primordial. Não tem pessoas que sentam no sofá e assistem 6, 7 horas de televisão, mas não tem 1 minuto para Deus, né? Assiste 4, 5 horas de televisão, né? Ou faz outras coisas, mas não tem 1 minuto, né? Não dá 1 minuto para o Senhor. Sabe, então eu fico pensando assim, puxa vida, né? Como é que é essa questão de ouvir Deus? Como é que é essa questão? Deus fala comigo, né? Deus falou comigo, Deus pode falar, Deus sabe tudo, diga, Deus sabe tudo. Quando você lê a Bíblia, não diz lá, ó, Deus conhece cada fio do seu cabelo? Ele não fala? Deus sabe quantos fios de cabelo que você tem? Tem alguns irmãos que Deus não vai ter muito trabalho para contar, né? Mas, não é verdade, irmão? Mas tem uns que Ele vai ter muito trabalho para contar, né? Então, Deus sabe, né, quais os fios, quantos cabelos você tem na cabeça, né? Deus sabe todas as coisas, né? A palavra do Senhor diz para Isaías, lá em Isaías 30, versículo 20, 21, Deus diz assim, olha, Isaías, eu te conheci, antes, não foi o homem, não foi a mulher, antes de eu te conceber. Olha que palavra, né? Ao homem, ao ser humano e à mulher foi dado esse poder, né, de gerar filhos, né? Mas isso vem de Deus. Deus fala para Isaías, eu te conheci antes de eu te conceber, antes que você estivesse no ventre da sua mãe, eu te conheci e eu te chamei para ser profeta entre as nações. Quer dizer, para você profetizar a minha palavra. O que falta na igreja, queridos, é gente que acredita na palavra de Deus. O que falta na igreja é profeta, é profecia. Se bem que tem algumas igrejas que tem profecia demais, a gente sabe que é muito da carne. Mas porque existe, eu sempre digo, porque existe o dinheiro falso, você rejeita o verdadeiro? Diga não. Então você não pode rejeitar também o que é verdadeiro, né? O que está faltando é alguém que creia mesmo, né? Não seja cético, não duvide das coisas de Deus, né? Deus é grande demais, Deus é tremendo demais. Como é que nós vamos... Mas espera aí, esse negócio de Deus falar dentro da gente, não é? Como é que Deus fala dentro da gente? Né? A gente fica pensando em voz, aí daqui a pouco fica louco. Deus vai ficar falando, eu ouço a voz de Deus, tal. Eu não ouço a voz de Deus, né? Eu ouvi uma vez na minha vida toda, há mais de 40 anos atrás, né? Talvez eu ainda ouça, né? Mas só ouvi uma vez. Mas essa voz que vem dentro da gente quando você para, quando você ora, às vezes você não está orando, isso já aconteceu comigo. Eu acho que você não é tão melhor do que eu, né? Já aconteceu de você estar orando, né? E se você ora um pouquinho mais, aí te vem a lembrança de determinada pessoa e que Deus coloca no seu... Fala dentro de você, perdoa. O que você fala? Não perdoo. Mas não é verdade? Nós estamos ainda, de alguma maneira, presos, né, nesse corpo que não foi totalmente redimido. O espírito está pronto, mas a carne está fraca. Por que o apóstolo Paulo diz, maldito o homem que eu sou. O bem que eu quero fazer eu não, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu acabo fazendo, né? Então
Então, quer dizer, é um corpo que ainda não está totalmente redimido. De alguma maneira, nós estamos enclausurados, nós estamos presos, né? E nem sabemos orar como convém. A Bíblia diz isso aí, né? Que o Espírito geme, intercede por nós, porque nós não sabemos pedir o que é certo, o que é correto. Nem isso nós sabemos, que o Espírito Santo intercede por nós. Então nós precisamos ouvir, né, a voz do Espírito. Como é que você ouve a voz do Espírito? Sabe, não é uma voz que vem dentro comigo. Acho que com muitos aqui deve ser assim também. É um tipo de um sentimento, né? É um tipo de pensamento, mas que não é um pensamento que vem daqui, né? Mas como é que você vai saber? Mas eu sei. Mas como é que você vai provar que você sabe essas coisas tal? Sabe, eu me lembro lá no tempo de fazenda, quando nós íamos na escola, eu me lembro na primeira vez que eu fui na escola e depois no segundo ano. Naquele tempo tinha um homem dentro da escola, né? E as escolas eram muito rígidas, né? E a gente andava só de pé no chão, na fazenda mesmo, e quando tinha um sapato não tinha mesmo, era aquela alpargatas antiga, né? Você, que coisa horrorosa, isso no pé, o bom é o pé no chão mesmo, é gostoso e tal. E quando a gente ia para a escola, aí jogava o tênis no ombro, o alpargatas lá, que era o tênis, era moda, né? E você levava um paninho dentro do seu bornal. A maioria aqui acho que não sabe que é bornal, uma sacolinha, né? E quando chegava dentro da cidade, aí você sentava na guia, dava um lustre no pé e colocava o tênis, o alpargatas lá, né? E quando você saía da escola, rapidamente você tirava aquilo lá e o prazer era ficar... E não tinha dinheiro para comprar, tinha tudo de bom para comer, mas não gastava esse dinheiro com essas coisas aí, né? Mas eu me lembro daquele tempo, tinha um homem que chamava o servente da escola. Era o seu Antônio, no meu tempo era o seu Antônio, meu xará, que fazia tudo aquele meio de campo. Aí, na primeira vez que eu fui, quando mudava o ano, segundo, era sempre a mesma coisa. Aí tinha que ir lá, a mãe ou o pai tinha que estar junto, né? Todos os dias ia lá no pátio, cantava o hino nacional, um respeito tremendo pelos professores, que hoje já não existe mais, né? E aí o servente já tinha os nomes lá e dizia: olha, o teu filho é aquela turma ali. Quando saía de lá, levava, né? O teu filho vai em tal classe, né? É a professora tal. Chegava lá, apresentava, um por um, quando começava a matéria, era apresentado, tal, isso, aquilo. Então, era mais ou menos assim, né? Mas como é que é essa voz? Você já tem ouvido a voz do Espírito Santo falando para você? Não tem momentos que está tudo certo para você fazer determinada coisa ou determinado negócio. Olhando assim, está tudo certo, mas você não sente paz. Quando você não sente paz, não faça o negócio. Não faça o negócio, porque vai dar muitos problemas, né? Mas, ao mesmo tempo, você sente muita paz, né? Quando a gente fala do Espírito Santo assim, parece que o Espírito Santo é só um momento de conselho, alguma coisa. Não, é a liderança, diga, o Espírito Santo é a liderança que Deus proporcionou para nós. Até quando? Até o encontro do Senhor Jesus nos ares. Amém, queridos? Então, aí você sabia, né? Aquela era a sua turma que você ia conhecer, a sua classe era a classe tal, 3D, alguma coisa assim, a sua professora chamava tal, né? E depois você ia ter outras professoras que você estava entregue. O Espírito Santo só vai largar de você a hora que você for entregue para o Senhor Jesus nos ares. Amém, queridos? Então, mas como é que eu ouço essa voz? É possível ouvir essa voz, né? É possível, né? E você vê quando acontece isso, quando Deus... Muitas vezes a pastora Elza,
ela fala assim, nossa, Deus me mostrou tal coisa, tal, para a igreja, ou para tal irmão, para tal irmã, por que você não falou? Fiquei com um pouco, às vezes ela entrega, às vezes não entrega, fica um pouco de medo, tal. Daqui uns dias acontece aquilo. Falei, viu? Fala aí, mulher, a mulher é algo maravilhoso às vezes, não é? Você já percebeu? Quando você pede alguma coisa, você não acha um documento, isso, aquilo, tal, aí você fala, uns falam assim, querida, outros falam, amor, eu não sei como é, amor, já vi assim, amor. Para mim era amor, era na fazenda, amor, tal. Então, outros falam, outros chamam de mãe. Eu acho tão estranho chamar a mulher de mãe, né? A mãe, já viu? Aqui na igreja já vi alguns chamar assim, tal, isso, aquilo. Né? Querida, você não viu aquele negócio assim, assim, tal? Ela está lá na cozinha fazendo outra coisa. No nosso quarto, segunda gaveta da cômoda, ou terceira, ou primeira, tal, isso, aquilo, tal. Já olhei lá, não achei. Parece que ela é cheia de poder. Ela chega lá, abre a mesma gaveta e tira o negócio lá, tal, isso, aquilo. Não parece um negócio estranho? É um negócio absurdo. Parece que Deus deu esse poder para a mulher. E, ao mesmo tempo, é uns negócios estranhos também, né? E você perde muitas coisas. Documento, coloca num lugar, coloca no outro, não sabe se pagou, depois vem uma cobrança, alguma coisa assim e tal. Mas perde chave. A pastora Elza perde chave. Nossa, irmãos, nunca vi alguém perder chave como ela. Perde, aí usa as minhas, tal, isso, aquilo, né? Um tempo desse eu falei para ela assim, nossa, mas você perde muita chave, porque você perde muita chave? É o diabo que esconde. Por que o diabo esconde? É que Jesus tomou a chave do inferno do diabo, agora ele vive escondendo a dos outros de raiva. Tá? Mulher é maravilhosa, mas tem hora que tem umas escapadas assim que é um negócio estranho, né? Onde é que a gente estava, irmãos? Vamos voltar lá no negócio lá, né? Então, o Espírito Santo, né? Então, é mesmo, como é que você sabe essa voz? Você consegue ouvir essa voz? Né? Quando eu paro, eu vou orar, e às vezes estou muito agitado, me envolvo demais com as coisas, né? E às vezes me dá uma destemperada, mas logo volto, porque não, esse não sou eu, não pode ser eu, não é possível que seja eu, não posso permanecer assim, não é tal. Às vezes vem o cansaço, às vezes vem as preocupações e tal, né? Mas você consegue ouvir essa voz? Essa voz lá dentro, falando, né? E quando você fala para alguém e vai de encontro à necessidade daquela pessoa, você consegue, você precisa ouvir essa voz. Mas como é que esse negócio é? Isso é uma coisa de doido. É como eu falei, você está orando lá, se você dá liberdade mesmo para a oração, e se você demora mais um pouquinho, você se entrega na oração, daqui a pouco Deus manda você perdoar alguém. Você fala, não perdoa, né? Mas se você vai um pouquinho mais, você se quebranta a mão um pouquinho. Aí você fala para Deus, você está discutindo com você mesmo, não é com Deus. Né? Crente é um ser meio estranho. Aí você discute com você mesmo. Tá bom, eu perdoo, mas vai ter que vir rastejando aos meus pés, tá, isso, aquilo. Mas se você ora mais um pouco, o que você faz? Você perdoa. De verdade, irmãos, eu já cheguei a cair de boca na cama, quando eu estava orando, deitado mesmo e tal, e que não perdoa, esse não perdoa, Senhor, não. Tal. E sabe o que é você cair de boca no chão? Né? E você entende que você tem que perdoar. E aí você aprende que você sofre menos, que você perdoa. E se você se entrega um pouco mais, aí você perdoa e chora, e aí depois você vê que a bênção vem também, né, de uma maneira tremenda, maravilhosa, né? Mas como é que eu ouço essa voz? E tem alguns irmãos que falam assim para mim, né? Mais homens, mulheres também falam, mas homens também falam assim, mas como é que é esse negócio de ouvir voz? Eu tenho que ter uma certeza, tal, isso, aquilo. É uma convicção. Mas é uma impressão, é um sentimento. Eu me lembro, queridos, né? Uma vez que eu sonhei, realmente eu sonhei, e que eu estava batendo de frente com um caminhão, e não sobrava nada. Nossa, isso durou mais ou menos 1 ano, né? Toda vez que eu pegava no volante do carro, né? A única pessoa que eu compartilhei foi a Elza, né? E, nossa, vinha aquele negócio, aquele sentimento ruim, aquela impressão ruim, e todas as vezes eu orava, né? Aí passava aquilo lá, mas todas as vezes que eu pegava vinha aquilo, né? Isso durou mais ou menos 1 ano, né?
Ainda não existia a saída da Dutra ali para ir para a cidade, era pela rodovia dos Tamoios. Um dia eu vou indo na rodovia dos Tamoios e o que acontece? Né? Na descidona lá, né? Se você subir direto, você pega Tamoios, mas a gente ia sempre à esquerda, todo mundo ia, né? Ali no Bola Branca, subia à esquerda, mas já vinha outros que vinham descendo também. Então, naquele dia, passou cerca de 1 ano, né? Com aquilo lá que eu tenho certeza que foi Deus que falou comigo, e eu sempre orando, colocando diante do Senhor. Toda vez que eu pegava no volante, dava aquela, sabe, aquela impressão, aquela coisa ruim, parece que negocia, voltava, não é? E até que um dia, descendo a Vila São Bento, aquela descidona ali, a gente embalava mais para pegar a curva. Naquele dia, não sei porquê, reduzi, parece que a minha mão foi sozinha, eu reduzi, e fui bem devagarinho. Um ônibus que descia, um caminhão que descia, cortou, foi do outro lado, né? E, nossa, eu estava bem devagarinho, ele passou bem pertinho de mim assim, não deu nem tempo de falar, oh, abençoado, né? Então, mas, aí fui, subi, né? Respirei fundo, e me deu uma coisa gostosa por dentro assim. Não foi como a gente fala, um lenitivo, um refrigério de momento, não. Nunca mais eu senti aquilo. Eu entendi que ali estava armada alguma coisa para eu bater naquele caminhão. Isso vem de Deus, é Deus que fala, Deus que alerta, Deus que nos mostra. Mas como é que eu consigo ouvir essa voz? Se você começar a se dedicar, né, à oração, a falar com Deus, né? Mas eu não sei orar. Fica perto de alguém que ora bastante, que você vai aprender a orar. É uma receita, né? Apesar que eu posso te dar outras na Bíblia, abrindo a Bíblia assim, e você aprender a orar na Bíblia mesmo, que é muito legal, muito gostoso. Depois as palavras fluem e tal. Mas se você, não tem jeito, fica de alguém que ora, perto de alguém que ora, né? Você vai aprender, né? Já reparou que até o falar em línguas numa igreja, normalmente, quase tudo fala a mesma coisa, tal, e tudo é de Deus, né? Você vai em outra, fala de outra maneira, tal, né? Aliás, quando diz aqui que o Espírito Santo, né, intercede por nós com gemidos, né, inexprimíveis, né? É uma coisa fantástica, né? Como é que pode? Porque nós mesmos não conseguiríamos realizar essa missão, né? Mas o Espírito Santo compensa todas as nossas falhas. Porque se ele compensa, também não vou me aperfeiçoar. Não, você precisa, porque você vai ter uma vida mais saudável, mais produtiva no reino de Deus, mais produtiva no reino físico também, sem dúvida nenhuma você vai ter. E tem alguns irmãos que têm me procurado, que continuam dizendo, não, mas eu não quero ser um falso. Deus tem que falar comigo. Não vai falar. Comigo só falou de voz audível uma vez, uma única vez. Deus não vai falar de voz audível. Quem tem certeza da salvação aqui? Levanta a mão, vamos ver. Com todas as suas limitações, tem um monte aí que vai para o inferno, que não levantou a mão. Ainda precisa. Quem tem certeza da salvação, levanta a mão. Deu uma melhoradinha, mas tem gente que ainda está com a mão abaixada. Precisamos pregar sobre salvação aqui então, né? Certeza da salvação. Então, você tem certeza da salvação, não tem? Eu também tenho. Você que levantou a mão, se Deus te chamar daqui 5 minutos, não vai chamar não precisa ficar com medo não. Mas, se Deus te chamasse daqui, pode chamar também, né? Daqui 5 minutos, né? Você iria para o céu? Iria, com todas as suas limitações e fraquezas, porque você tem certeza da sua salvação. Mas você tem certeza da sua salvação, mas um anjo trocou a trombeta e falou, você está salvo? Diga não. Não é? Da mesma maneira, não é? Desceu um anjo do céu e falou que você estava salvo? Não. O Senhor veio com voz audível e falou para você, você está salvo? Não. Né? E como é que você tem certeza da salvação? Porque o Espírito de Deus, ele identifica com o nosso espírito e diz que nós somos filhos de Deus. O mesmo Espírito, né? Romanos 8,16, o mesmo Espírito, né, se comunica com o nosso espírito e diz que nós somos
filhos de Deus. Não desceu um anjo do céu e falou: hoje você vai receber aí a certidão de número 1.600.320.000 salvo. Não tem isso aí. E como é que você sabe que você é salvo? Não teve toque de trombeta, não desceu o anjo do céu, ninguém falou com você, Deus não falou com você, mas o seu Espírito testifica com você que você é filho de Deus, que você é salvo. Com todas as suas fraquezas e limitações, você sabe que você é salvo. Por quê? Porque algo interior fala que você realmente é salvo e você é salvo. Amém, queridos? Então, por que da mesma maneira, não é? Você não pode ouvir a voz? Se lá em Provérbios 20, 27 diz que o espírito do homem é o fogo, é a lâmpada de Deus, né? Quer dizer, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que verdadeiramente nós somos filhos de Deus. E essa voz, essa questão que nós não podemos dizer se é uma inclinação, algo forte, né? Como é que nós poderíamos dizer aqui? Um sentimento que vem lá de dentro, né? Que Deus está falando com você, né? Que Deus está falando com você, né? Eu me lembro do meu neto Samuel, quando a gente estava naquela luta tal, né? E eu vim para a igreja bem cedinho, estava rasgado meu coração, abri a Bíblia e a voz falou dentro de mim, né? Ele vai viver, ele vai viver. Sabe, tudo dizia que não, mas é por isso que eu disse para a Elza: não se preocupe, ele vai viver, porque há uma voz que fala dentro de nós, né? Querido, o Espírito Santo fala com nós, ao mesmo tempo que ele identifica, que ele fala, né? E que ele coloca esse sentimento dentro de nós, que nós somos salvos. Da mesma maneira, é essa voz, é esse sentimento, é esse pensamento. Ah, mas se não é um pensamento, se é um sentimento, pode ser um pensamento, eu sei lá, que é atrapalhado naquele. Como é que você sabe que você sabe que você é salvo, não sabe? Você sabe, né? Você sabe que você é do Senhor, você sabe que você está salvo, né? E como é que você sabe que isso que vem é a voz de Deus falando com você? Você sabe que você é salvo, porque você sabe que você é salvo, porque o teu Espírito identifica com o Espírito de Deus que você é salvo. Há um sentimento muito forte dentro de você que você é salvo. E a mesma coisa, nenhum anjo, nem Deus vai falar com voz audível para você, mas é dentro de você, esse interior, quando você realmente tem esse relacionamento com Deus, essa busca. Se eu pudesse colocar, eu não me atrevo a colocar, mas se eu colocar assim, o maior anseio, será que Deus tem anseio? Deus tem anseio de salvação e tal, mas se eu pudesse dizer que o maior anseio de Deus é ter afinidade, é ter intimidade, né? É ter uma parceria, né? com o próprio homem. É o Criador buscando a criatura, é o Pai, né? O nosso Espírito, nós dizemos Pai, o nosso Espírito, o Espírito Santo diz dentro de nós: papai, papai, aba papai, né? Tal. E aí o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, naquelas nossas fraquezas, naquelas nossas limitações. Então, quanta coisa, não é? Que nós chamamos aí de vivência com Deus, quanta coisa que nós poderíamos marcar, não é? Na nossa vida, né? Que poderia ser melhor, que poderia ser mais produtiva, mas é tanta correria, é tanta coisa, não é? Que às vezes nós não damos essa oportunidade, né? Nós temos aqui na igreja o nosso grupo de intercessão, e hoje você vê vários irmãos e irmãs aí espalhados na igreja, em todos os cultos temos isso, né? Estão intercedendo, né? Durante todo o culto, clamando, né? Pelas vidas, clamando pela palavra do Senhor, né? Pedindo ao Senhor. Agora imagina, o Espírito Santo é o intercessor por excelência, amém, queridos? E Ele intercede por você, Ele intercede por mim também, amém, queridos? Então, só para terminar, bem rapidinho, quero ver pelo menos, né, aqui alguns pontos, né, que eu anotei aqui, da palavra do Senhor, né?
como é que eu ouço a voz? Como é que eu... Hebreus 3, 7, 8, o que diz? Hoje, diga hoje, se ouvirdes, não aqui, mas aqui, a voz do Senhor, né? É a voz lá dentro. Não endureçais os vossos corações, como foi no deserto, no dia da tentação, né? Mas quebrante o seu coração, creia que esse Deus quer interagir, que esse Deus quer ter afinidade conosco, mas na maioria das vezes nós não queremos, né? Na maioria das vezes nós fazemos tanta coisa, corremos tanto, né? Eu estou dizendo para um povo que está aqui, que busca Deus. Imagine aí fora, imagine aí no mundão, as pessoas não querem nada com Deus, né? Imagine aí, sabe, mesmo em igrejas que estão aí, mas que verdadeiramente não estão buscando a Deus, né? Imagine aí como é que está hoje, se ouvirdes a voz do Senhor. Aonde? Aqui? Não, aqui. Aqui, né? Nós ouvimos questão de entendimento, questão de Deus. Mas como é que eu entendo essa questão aí? Em termos de teologia, a gente diz assim, é a sapiência de Deus. Diga, sapiência de Deus. O que é sapiência de Deus, né? Está falando de Deus, sapiência é sabedoria pura, né? Sem nenhum tipo de erro, sem que, falando de Deus, daquele que existe desde a eternidade, que não tem princípio, não tem fim, né? Que é pura verdade, né? Essa verdade, essa pura verdade, essa sapiência de Deus que entra dentro de nós através do Espírito Santo e nos dá essa certeza, essa convicção de que nós somos salvos através de Jesus Cristo e mais que isso, né? Que há esse Deus maravilhoso, Espírito Santo, que fala conosco através do nosso Espírito. Amém, queridos? Então, mas é buscar. A igreja precisa de profetas e profetisas, né? Mas que sejam tementes ao Senhor, que realmente busquem, né? O que falta na igreja é isso, né? Pessoas que tenham mais intimidade com Deus. Aí vai acabar a briga dos diáconos, do presbítero, de pastores, vai acabar a briga dos irmãos, vai acabar por quê? Né? Porque há algo gostoso dentro de nós. Não é um lenitivo, não é uma brisa que veio e passa, é algo que fica. Essa liderança do Espírito Santo veio para ficar na nossa vida até o encontro do Senhor Jesus nos ares, quando Ele virá buscar a igreja. Amém, queridos? E é tão fácil nós sairmos disso. Pega e você vai. Eu trabalhei 30 anos em empresa, você está lá, está um pessoalzinho contando umas piadas idiota, boba lá, e você chega perto, nem que você bobeia, o que você faz? Você está contando também, né? E daqui a pouco, quando você sai de lá, que você é um filho de Deus, o que acontece? Você fica triste com aquilo que você falou. Nossa, você ficou triste. Não é você que ficou triste, é o Espírito Santo que está em você, que se entristeceu. Agora, nós precisamos tomar cuidado, porque o apóstolo Paulo, lá em Efésios 4,30, disse que o Espírito Santo, nós conseguimos entristecer o Espírito Santo. Lá em 1 Coríntios 12,14, né, diz que há o perigo de apagarmos o Espírito Santo na nossa vida. Quando a pessoa começa, né, a se distanciar de Deus, não somente entristece, mas há o perigo de apagar o Espírito Santo. Então, queridos, nós precisamos de gente que verdadeiramente, né, queira algo com Deus, né? Para quê? Talvez você vai ter que conviver com outra pessoa 4, 5, 10 anos para poder passar alguma coisa boa, mas nós precisamos de gente que tenha intimidade, que tenha temor de Deus, que tenha relacionamento com esse Deus poderoso. Amém, queridos? Só falando Provérbios 20, 27 que eu citei aqui, né? O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. O que é a lâmpada? Aquilo que ilumina lá dentro, que vai trazer à luz coisas boas, né? O espírito do homem é a lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Então, queridos, que bom, né? Olhando aqui para a palavra do Senhor, eu não sei porque eu escrevo tanto, depois não falo nada do que eu escrevo aqui, mas eu queria compartilhar pelo menos aqui 3 fraquezas, ou melhor, 8,
mas eu vou falar bem rapidinho, prometo que eu vou falar bem rapidinho, né? Vou dar uma passada por cima. 8 obstáculos, 8 fraquezas que pode nos acometer e que pode trazer essa dificuldade de relacionamento com o próprio Deus, com o Espírito Santo de Deus, né? Então, a primeira limitação aqui, o primeiro obstáculo, a primeira fraqueza, né? Desânimo, né? Esse gigante terrível, a pessoa ficar desanimada com tudo, né? E daqui a pouco, quer ver, tem que ser muito crente hoje para fazer faculdade, tem que ser, e em alguns cursos mais ainda, né? Porque a faculdade traga, né? A maioria dos crentes, por incrível que pareça, quem fez faculdade e continuou firme no Senhor é porque é crente de verdade, né? Mas é o desânimo, vem o desânimo, né? A pessoa quer alguma coisa, aquilo não acontece, daqui a pouco ela começa a desanimar, daqui a pouco culpa Deus, mas ela mesmo não busca o Senhor. E aí vem o desânimo, né? Surgem então reclamações, se multiplica perguntas e acaba se culpando até Deus. É o desânimo. Desanima porque não conquistou tal bênção, e de repente aquela bênção não é para aquela hora, né? Aquela bênção é para mais tarde, a própria pessoa não está pronta para receber aquela bênção. Então, o desânimo, né? Nós precisamos lembrar, o Espírito Santo ajuda na nossa fraqueza, mas nós precisamos identificar a nossa fraqueza. O desânimo é a causa de muitos crentes se afastarem da casa do Senhor. O segundo obstáculo aí, né? A segunda fraqueza é o pessimismo, né? A pessoa lê a Bíblia, né? Mas passa batida ali, aquele milagre que aconteceu, ela não consegue, o Espírito Santo não consegue falar para ela, não é que o Espírito Santo não consegue falar, mas ela não dá esse espaço que aquilo pode acontecer na vida dela, né? A letra em si é morta, queridos, né? Falei outro dia aqui, tem um monte de pastores, outros sacerdotes, inclusive da Igreja Católica, que fala o hebraico, que fala o grego, é professor nessas áreas aí, fala até o aramaico, né, tal, mas não frutifica nada, não consegue frutificar nada, né? Então, o pessimismo, né, vê nas páginas sagradas tantos milagres, mas o milagre não acontece na vida da pessoa, né? Sabe por quê? Porque às vezes a mão da pessoa é curta demais, né? A gente vê isso nos dízimos. Eu já falei, se a Igreja Batista Renovada fosse, e graças a Deus pelos que são fiéis, mas se a Igreja Batista Renovada fosse uma igreja fiel nos dízimos, sabe o que acontecia? Nem tinha faculdade aqui, nós tínhamos comprado aqui, né? Quase que eu fiz a loucura, acho que eu morria antes, né? Porque, não sei, só se Deus agisse mesmo, né? Mas nós teríamos comprado a Anhanguera, né? Mas continua os 15%, 20% que são fiéis, né? A mão é curta demais, né? Quantos irmãos já vieram me falar, alguns eu dei a dica, alguns venceram, outros não vencem, né? Ouve vozes, né? Que voz que você ouve? Ah, não dá não, isso aí é dinheiro para o pastor enriquece, isso aí vai para os oficiais, isso aí não sei o quê, não dá não, né? E outra voz diz assim, dá só uma oferta pequena, não precisa dar o dízimo não. Tem tantos irmãos que só não dão 10%, dão 5%, dão 4%, dão 3%. Tem uns que dão dízimo uma vez no ano, 2 vezes no ano, se é que dá o dízimo de verdade, né? É mão curta, né? O pessimismo, não consegue enxergar, né? E escuta uma voz também dizendo, e quando diz assim, dá menos, né, tal, é o diabo. O diabo não vai falar nem para você dar menos, o diabo vai falar para você gastar nas coisas erradas, né? E tem a voz que diz assim, dá sim, e dá do melhor, né? Essa é a voz de Deus. Por quê? Né? Deus não vai dar, Deus não faz troca, né? Mas não tem gente que é assim, eu falo que tem crente que fica aí numa piscina que é mais funda, num rio, vai morrer afogado, porque não abre a mão nem para nadar. É uma dificuldade, né? Então, é uma fraqueza terrível, né? E vai passar por lambança, por dificuldade a vida inteira. Quem dá com alegria, né? E quem dá realmente com o coração alegre, quem é fiel, né? Prosperará, não tem jeito de não prosperar, né? Então, pessimismo, né? A terceira é desconfiança, é uma fraqueza, a desconfiança, né? É crente, é um filho de Deus,
né? É gerado pelo Espírito Santo, né? Mas não tem nele toda a sua confiança. Fala que tem a confiança, mas não tem a confiança, né? Então é desconfiança. Desconfiança das promessas de Deus, desconfiança do próprio Deus, né? Mas o Espírito Santo, ele quer fazer habitação em nós. A quarta, né, é a ira, né? A fraqueza pode ser a ira. O apóstolo Paulo diz, né, que alguns dizem assim, mas eu sou colérico. De repente, eu posso ser colérico também, né? Mas a Bíblia diz que o colérico é um pecado grave, a pessoa ser colérica, né? Mas não foi Deus que criou os temperamentos? Foi, mas por isso que Deus faz as coisas certas. Você põe 20 sanguíneos no escritório, só sai brincadeira, não vai sair serviço. Põe um colérico lá no meio, ele mete o pé no balde, ele faz tudo, mas ele faz todo mundo trabalhar, né? Mas você tem um chefe colérico, você quer morrer, você não quer ir para o trabalho. Você que tem um professor colérico, né? Eu atendi uma vez uma menina, né, 1 ano para descobrir o problema dela, né? Ela vomitava só de pensar na professora. Aliás, era um professor, né? Porque quando ela lembrava do professor, que era terrível e tal, ela tinha vômito, ela tinha dor de cabeça e tal. Quando chegava no sábado para o domingo, passava. Na segunda-feira vinha de novo. Era só lembrar, né? Então é terrível você conviver com o colérico. O colérico, todos os temperamentos, mas o colérico também precisa ter o seu... Vai ser colérico até morrer. Deus o fez assim, né? Mas é um colérico, né, transformado pelo Espírito Santo de Deus. Vai continuar sendo colérico, né? Mas vai ser para a glória do Senhor. Então, a ira, né? Essa pode ser a fraqueza que impede o teu relacionamento maior com o Espírito Santo. Em quinto lugar, a língua, né? A fonte de toda a bênção e de todo o mal também, né? A Bíblia diz que com ela nós abençoamos e com ela nós amaldiçoamos. Já viu aquele provérbio popular, não é da Bíblia não, mas popular, que diz, né? Quando aquela pessoa morreu, o corpo vai no caixão. E a língua? Vai numa carreta. É grande demais. O corpo vai no caixão, a língua vai numa carreta. Tal. Porque com ela abençoa os irmãos, e com ela amaldiçoa os irmãos. Com ela fala bem das pessoas, com ela fala mal das pessoas. O apóstolo Tiago diz que nós não devemos ser assim. O Espírito Santo quer ter o governo da tua língua. Amém, queridos? Então, quer dizer, qual que é essa fraqueza? Eu não consigo ter essa intimidade, esse relacionamento com o Senhor. Em sexto lugar, a amargura, né? A amargura, ela cria raízes, né? E ela lastra. E ela passa para outras pessoas, né? Então, parece que a vida é um peso, é um fardo o tempo todo. Não estou falando da pessoa... Tem pessoas que o temperamento é melancólico. Sabe aquele melancólico? Olho caído. Aliás, as mulheres se apaixonam pelo olho de peixe morto. Já viu? Aqueles artistas que tem alguns artistas, né, que são renomados aí, que tem o olho caído, olho de peixe morto. É o melancólico, né? Então, mas... o temperamento dele é assim, mas quando a pessoa tem amargura, aquilo enraiza, a vida vira um peso, nada está bom para ela, e quando ela conquista alguma coisa que ela desejou tanto, aquilo não presta mais, né? Então, isso cria dificuldades com o relacionamento com o Espírito Santo, né? Só o Espírito Santo pode te auxiliar, pode te dar vitória, né? Mas nós precisamos também aprender a cooperar com isso, né? Em sétimo lugar, o furto, né? Você pode não ser, e não é, com certeza, um delinquente, um assaltante nato, mas pega uma coisa aqui, pega outra ali, pega outra acolá. É o furto, é o furto. Como é que o Espírito Santo vai ter conivência com isso, né? Isso, aquilo, no trabalho, rouba o tempo, rouba o patrão. Aliás, quem trabalha aqui na igreja, o patrão é Deus. Quando está roubando o tempo, né? Quando está negligenciando, quando está fazendo outras coisas que não sejam do trabalho, está furtando a Deus, porque Deus é o teu patrão, não é o pastor Tony, não é o pastor Glaucio, está furtando, né? Lá no trabalho, quanta coisa você faz enrostida lá, né? Como é que o Espírito Santo vai concordar com esse tipo de coisas, né? Então, faz as coisas pela metade, assim por diante, né? Tudo isso nos impede, né, de ter um relacionamento, né, com o Espírito Santo, de ouvir a voz do Espírito Santo, né?
Como é bom, como é gostoso, né? Quando você consegue ouvir, quando você sabe, vem aquele sentimento, aquela coisa boa, né? Tal. E às vezes vem alguma coisa ruim também, como veio para mim, né? Do caminhão lá, né? Mas por que Deus mostra? É para nós orarmos para que o mal não aconteça, amém, queridos? Isso é bom demais. Em 8º e último lugar, né? A impureza, a fraqueza da pessoa, a impureza, né? Ela está na igreja, ela conheceu Jesus, ela se decidiu ao lado de Jesus, né? Mas por essa tecnologia toda aí, não é? Ela só vê impureza, só vê coisas erradas, né? Só fala coisas erradas, só assiste programas, né? Terríveis, né? Só olha na internet coisas. Deus vê. Eu me lembro um tempo que o pastor Glaucio falou que, na realidade, nós somos o que nós somos, de fato, né? Quando nós estamos sozinhos, quando não tem ninguém olhando. Aquele é o nosso eu verdadeiro, né? Como é que você tem sido quando você está sozinho, né? Você vai orar, ou você vai assistir filmes pornográficos, ou vai entrar na internet e ver aquelas coisas terríveis. Nem precisa internar. Quando você, de repente, aparece aquelas coisas terríveis que você, misericórdia, que você tem que correr. Né? A mesma coisa, um programa de televisão, você está passando lá, não olha. Olhou, viu, pum, passa logo. Se você ficar alguns segundos ali, homem ou mulher, pronto, perdeu. Como diz a moçada, já era, já perdeu, né? A casa caiu, né? Então, quer dizer, impureza, né? Como é que o Espírito Santo vai compactuar? Vai falar ao seu espírito se existe impureza. Então, queridos, nós precisamos de verdade, né? Nós precisamos nos ajudar. O Espírito Santo intercede por nós na nossa fraqueza, né? Agora, nós precisamos fazer a nossa parte, né? Identificar qual o ponto que eu sou fraco. Eu vou lutar, né? Vou lutar, né? Vou ser sincero comigo mesmo, vou fazer uma análise fria. Se é que eu posso colocar assim, não é? Eu vou cooperar com o Espírito Santo de Deus para que Ele possa interagir na minha vida, através da minha vida, abençoar outros, para que eu possa ter intimidade com o Senhor. Queridos, nós já vimos cada coisa linda, já vimos coisa muito feia, né? Mas já vimos cada coisa linda, cada coisa sobrenatural de Deus acontecer, né? Coisas fantásticas, maravilhosas, né? Mas a maioria das vezes aquelas coisas simples do dia a dia que vai acontecer na sua vida, do seu relacionamento normal com Deus, com as pessoas. A maioria das vezes nós não enxergamos no dia a dia as coisas mais simples, sabe? A gente aqui complica demais. O Senhor Jesus, quando Ele pregava uma vez, pregava um momento sobre aquilo, pregava de novo, né? Ele pregava o chamado arroz com feijão, né? Que Ele queria ensinar mesmo, né? O Espírito Santo, da mesma maneira, nós formulamos e as pessoas fazem livros e mais livros sobre isso, como se relacionar, complicamos demais. Quando você desmistifica tudo, a coisa fica fácil. Não, o Espírito Santo, Ele é meu amigo, Ele habita em mim, Ele está em mim, né? Ele mora em mim, né? E há uma voz que fala dentro de mim, né? Seja um sentimento, seja uma impressão que você tenha, seja o que for, mas você sabe que o Espírito Santo, né? Há uma voz dentro de você, está indo por esse caminho, e a voz diz, não, está errado esse caminho, pega outro caminho, né? Esse é o caminho, andai por ele, é um caminho santo, né? E só erra quem não der essa liberdade, né, para o Espírito Santo, né? Essa coisa gostosa, essa intimidade, né, para com Deus, né? Eu lembro, e o Espírito Santo fala, eu lembro quando o Glaucio estudava, ele fazia o colegial e o técnico junto, e aí acho que ele já compartilhou com a igreja uma vez, né? E ele levava um monte de folhetos. Aí no ônibus dava na ida, dava na volta, dava lá na escola.
E aí um dia ele viu um casal do outro lado da rua, e ele falou, vou dar o folheto da palavra de Deus lá para essas pessoas, né? E o Espírito Santo falou para ele, não vai que eles vão te assaltar. Ele falou, ai, que coisa doida, foi lá e deu. E assaltaram ele, né? Então, eu fiquei vários dias indo lá, viu eles. Talvez ele tenha até visto outra vez, mas ele nunca me falou, é aquele, é aquela. Então, talvez fosse melhor, talvez tenha sido melhor não ver, não é? Então, mas o Espírito Santo, ele fala dentro de nós, queridos. Há uma voz, né? Há uma voz, né? Ele só não providenciou um caminho, mas ele providenciou um caminho santo. Ele não só providenciou um caminho santo, ele também, né, já determinou que haja uma voz dentro de nós, né? E essa voz, dá para você ouvir essa voz. Se você manter intimidade, relacionamento, Deus quer isso, né? Para Adão, todos os dias, na viração do dia, Deus queria ir lá e fazer o quê? Bater longos papos com Adão, com Eva, né? Ele queria interagir, né? Ele queria ter os seus filhos perto dele. Deus não mudou, Deus continua o mesmo, né? A evolução do mundo, a ciência, a correria, né? Ela é tão grande que parece que hoje nós não temos tempo para mais nada. Abraham Lincoln, um dos maiores presidentes dos Estados Unidos, né? Os seus assessores tinham que ficar ali esperando ele lá. Às vezes 20, às vezes 30, às vezes 40 minutos, né? E ninguém interrompia ele, porque quando alguém queria falar urgente com ele, agora não dá, porque ele está falando com Deus. Ele está falando. E era um lenhador, né? Que chegou à presidência dos Estados Unidos, né? Mas por quê? Ele tinha íntimo relacionamento com Deus. Deus é um Deus que fala, né? Ele não vai falar de voz audível, pode falar, né? Mas ele vai falar a uma voz dentro de você. O Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus, né? Você tem certeza da sua salvação. Ah, mas eu preciso ouvir a voz de Deus. Você não recebeu nenhum certificado, nenhum diploma com um número tal, que você é um número tal de salvo, tal, mas você sabe que você é salvo, né? É porque que um anjo tem que descer do céu para falar com a gente, né? Deus fala às multidões, mas Deus ama falar com você em separado. Deus ama ouvir a sua voz, os teus desejos, o teu choro, as tuas lágrimas, e Deus quer isso. Vamos ficar de pé, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor.